Olá, nessa aula eu vou falar com vocês sobre o modelo CAPM. O termo CAPM, né, CAPM é uma sigla, né, para a expressão em inglês Capital Asset Pricing Model, ou seja, modelo de precificação de ativos de capital. E esse modelo ele é largamente construído em cima de coisas que a gente já trabalhou, né? Em cima da ideia de uma fronteira de variância mínima, a ideia desenvolvida por Markowitz, e também em cima da nossa teoria da carteira ótima, né? Basicamente, as ideias por trás da fronteira de variância mínima, tá, podem ser descritas nesse gráfico aqui, e esse gráfico foi um gráfico que a gente obteve, né, realizando simulações no R, né, sobre quais seriam as possíveis combinações entre desvio padrão e rentabilidade que a gente poderia obter com uma carteira que combina diversos ativos com risco, né? De fato, nós fizemos as simulações com 3 ativos, mas depois a gente viu que basicamente as nossas conclusões se estenderiam para um número maior de ativos, né? Então o que nós fizemos? Nós consideramos 3 ativos com risco e compusemos diversas carteiras de investimento, né, a partir desses 3 ativos com risco e vimos, né, e fizemos as contas para ver o que aconteceria, né, em cada uma dessas carteiras, com o desvio padrão, né, da rentabilidade dessa carteira e o valor esperado dessa rentabilidade. Os pontos em cinza nesse gráfico aqui correspondem exatamente, né, aos valores obtidos de combinação, né, de desvio padrão e rentabilidade para cada uma das carteiras, né? Essas carteiras, então, a gente avaliou aleatoriamente os pesos de cada um desses ativos nessas carteiras, obteve diversas carteiras, admitindo inclusive, né, a possibilidade de venda descoberto de alguns ativos. E o que a gente viu que esses pontos em cinza, né, não importa quantas simulações a gente fizesse, eles teimosamente pareciam cair, né, à direita de uma curva que a gente ainda não havia desenhado, mas que depois a gente desenhou, seria essa curva em cor de laranja aqui, né? Então parece que existe um limite inferior ao nível de desvio padrão que pode ser atingido por uma carteira de ativos composta de outros ativos com risco, né, dada a rentabilidade que a gente quer atingir, né? E de fato e aparentemente esse limite inferior tem um formato como esse aqui, ou seja, ele forma uma convexidade na direção do eixo vertical, né? Então nós fomos lá na matemática, fizemos o exercício, né, dada a rentabilidade, agora um exercício mais genérico, supondo que a gente tivesse um número n qualquer de ativos com risco, né, e nos perguntamos, né, qual seria a equação que resolveria, né, o problema de, dado uma determinada meta de rentabilidade, né, qual a carteira de ativo que minimizaria, né, o desvio padrão. Nós vimos que tem uma fórmula para isso, talvez não valha a pena a gente olhar para ela agora, tá? Mas que essa fórmula acabaria resultando em uma relação entre rentabilidade esperada e desvio padrão, cujo gráfico seria o gráfico de um lado de uma hipérbole, né, de uma hipérbole horizontal, como está aparecendo aqui, tá? Então esse resultado ele vai valer sempre, né, independentemente do número de ativos que a gente está olhando, e é uma extensão de um exercício que a gente havia feito antes, né, para o caso de combinação de apenas 2 ativos. Bem, então esse daqui basicamente, né, era a teoria da carteira ótima, né, perdão, não da carteira ótima, mas era a teoria por trás, né, da fronteira de variância mínima de Markowitz. E o trecho dessa fronteira ascendente, ou seja, acima desse pontinho que está destacado aqui, ele é chamado de fronteira eficiente de variância mínima. Ou, perdão, fronteira eficiente, simplesmente. Desse modo, os nossos investidores sempre vão se defrontar com essa fronteira de variância mínima e devem fazer sua escolha com base nessa fronteira de variância mínima. Nós estamos assumindo que os investidores têm utilidade média variância, né, e que eles têm aversão ao risco. Então eles querem buscar e considerem, claro, a rentabilidade, né, algo desejável. Então eles querem buscar carteiras de investimento, né, que estejam tanto mais à esquerda, né, e acima nesse diagrama aqui, tá certo? Agora, que carteira... E eles têm que se defrontar com essa fronteira de variância mínima de Markowitz. Evidentemente, como eles querem estar o mais acima e à esquerda possível, eles vão escolher um ponto no ramo ascendente dessa fronteira, mas o ponto que cada investidor vai escolher vai depender de suas preferências. Por exemplo, um investidor com preferências que serão representadas por um mapa de curvas de indiferença, como
esse que eu vou desenhar agora, esse aqui, né? Eu vou desenhar aqui em vermelho, tá ok? Ele vai escolher um ponto como esse aqui, né? Tá? E um investidor cujas preferências sejam representadas por um outro mapa de curvas de indiferença, por exemplo, mais inclinadas, indicando que eles gostam, que eles são mais avessos ao risco, né? Ele vai escolher, né, vai fazer uma escolha em um ponto como esse aqui. Então as preferências efetivamente afetam a escolha do consumidor, do investidor, o que não é novidade para a gente, né? Porém, se nós assumimos que um dos ativos dessa economia seja um ativo totalmente livre de risco, tá, a nossa história muda um pouquinho de figura, né? Em primeiro lugar, se um dos ativos da economia for um ativo livre de risco, a nossa hipérbole vai degenerar, tá, em um par de retas, né? E de fato a nossa fronteira eficiente vai ser uma reta positivamente inclinada, com o ponto, com o vértice, né, que vai cruzar o eixo vertical exatamente no ponto descrevendo a rentabilidade do nosso ativo livre de risco. Deixa eu apagar o que tem até aqui, tá? Então assuma que a rentabilidade do nosso ativo livre de risco seja essa rentabilidade RF aqui, tá ok? E os nosso investidor, então ele vai combinar o nosso ativo de risco com todos os ativos com risco dessa economia. Essa combinação sempre pode ser expressa, né, como a combinação de duas carteiras, né? A primeira carteira apenas contendo ativo livre de risco e a segunda carteira contendo os outros ativos da economia, né, que ele escolheu, no qual ele conseguiu investir. Então tem dois pedaços essa carteira, né? Tem uma carteira de ativos com risco e tem uma carteira de ativos livres de risco, tá? Imagine então que essa curvinha azul aqui, ela seja a fronteira eficiente, mas seja a fronteira eficiente para os ativos da fronteira de variância mínima, perdão, né, porque ela tem um trecho negativamente inclinado também, né, positivamente inclinado, negativamente inclinado também, mas seja a fronteira de variância mínima quando, né, de carteiras, tá? Seja a fronteira de variância mínima estava escrevendo minipa, não mínima, né, de carteiras sem o ativo livre de risco. Então essa fronteira aqui é uma fronteira, né, para uma parte do investimento final do nosso investidor, que vai investir em ativo com risco, ou livre de risco possivelmente, e vai investir também em ativos com risco, né? É uma parte a fronteira para uma parte dessa carteira do nosso investidor, né? Como eu falei, vamos decompor, né, a carteira de investimento do nosso investidor em dois pedaços. O pedaço que ele vai investir no ativo livre de risco e o pedaço que ele vai investir no ativo com risco, tá? Então ele vai escolher um ponto, né, qualquer ponto, tá, sobre, né, sobre a fronteira ou à direita da fronteira. Por exemplo, ele pode escolher um ponto como esse aqui, um ponto como esse aqui e assim por diante, tá? Para entender qual será a escolha do nosso investidor, ou descrever parte da escolha do nosso investidor ao menos, né? Imagine então que o nosso investidor resolveu, tá, então, combinar, né, o nosso ativo livre de risco com uma carteira de ativos de risco que estaria ou sobre essa fronteira de variância mínima ou à direita dela, visto que ele não pode ficar à esquerda dessa fronteira, né? Por exemplo, imagine que ele tenha escolhido, tá, uma carteira cuja combinação entre rentabilidade esperada e desvio padrão seja representada por esse ponto aqui, né? Vamos chamar essa carteira de A, rentabilidade esperada da carteira A é R/A, o desvio padrão dessa carteira A é sigma A, né? Quando ele combina o ativo livre de risco com essa carteira, tá, ele vai obter uma carteira cuja combinação entre rentabilidade esperada e desvio padrão vai estar sobre a linha reta que une o ponto que descreve o desvio padrão zero e a rentabilidade segura do ativo livre de risco FF, e o ponto que descreve, né, o desvio padrão sigma A e a rentabilidade esperada da carteira A R/A, né, ou seja, ele vai escolher uma carteira que está sobre essa linha reta, né? Se ele tiver dado um peso muito alto para o ativo livre de risco, ele vai estar mais próximo do ponto de cruzamento dessa linha reta com o eixo vertical. Se ele tiver dado um peso muito alto para a carteira A, ele vai estar mais à direita nessa linha reta aqui, tá? Mas vamos pegar um ponto qualquer, aqui não é tão importante
exatamente que ponto ele escolheu, mas qualquer ponto que a gente pegue aqui, por exemplo, suponha que ele tenha escolhido ficar sobre esse pontinho aqui, tá? O que aconteceu? Ele assumiu, ele ganhou em relação ao investimento, ao que ele teria de rentabilidade, caso ele investisse exclusivamente no ativo de risco, né? Ele ganhou isso aqui, né? Então a gente pode chamar isso aqui delta rentabilidade esperada, tá? Vamos chamar de delta R barra, tá? Quanto ele ganha de rentabilidade esperada em relação à opção de investir toda a sua riqueza no ativo livre de risco. Mas esse ganho de rentabilidade esperada não vem de graça, né? Ele tem que assumir, né, um ganho de risco também, vamos chamar isso aqui de delta sigma, né? Um ganho de desvio padrão. Então ele vai ter uma carteira que tem esperança de render mais do que o ativo livre de risco, mas que tem um risco maior também, né? Se eu pegar o delta, e qualquer ponto que eu pegue aqui, né, se eu pegar o delta R, tá? Barra, né, sobre o delta sigma, essa razão aqui, a gente pode, é chamada de índice de Sharpe. Aqui no caso da carteira A, né? Que é a inclinação dessa linha reta aqui, é a tangente desse ângulo alfa que eu acabei de desenhar aqui, né? Bom, o que acontece, né? O índice de Sharpe diz quanto, né, combinando a carteira A com o ativo livre de risco, eu ganho de rentabilidade esperada adicional, tá? Ao assumir, né, uma unidade adicional de desvio padrão. Evidentemente, né, se eu tiver uma carteira que tem um índice de Sharpe mais elevado, tá? Com essa carteira eu vou conseguir ganhar mais rentabilidade assumindo o mesmo risco e, portanto, eu vou preferir essa segunda carteira, tá? Ocorre que, então, o que eu preciso achar é dos pontos factíveis, ou seja, dos pontos sobre a fronteira de variância mínima ou à direita dela, né? Qual aquele ponto, né, que vai gerar o maior índice de Sharpe possível? Qual aquele ponto que, quando eu unir esse ponto com o ponto que representa o ativo livre de risco, né, eu vou obter a linha reta mais inclinada possível, né? E a solução para esse problema, tá? Não vai ser essa carteira B ainda, mas vai ser uma carteira, tá, que vai estar localizada na fronteira eficiente e que vai ter a propriedade que, quando eu combinar, tá, o ponto representando essa carteira com o ativo livre de risco, né, unir o ponto representando essa carteira com o ativo livre de risco, eu vou obter uma linha reta que tangencia a minha fronteira eficiente pela esquerda, né, de tal maneira que, caminhando para a direita ou para a esquerda sobre a fronteira eficiente, ou caminhando à direita da minha fronteira eficiente, eu vou necessariamente ter carteiras que têm índice de Sharpe mais reduzido, né? Essa carteira aqui vai ser a chamada carteira ótima, ou carteira com risco ótima, né? A gente chamou ela de carteira M, enfim, a gente batizou ela de carteira M, e a razão para isso vai aparecer daqui a pouco, porque o M aqui é para mercado, né? Quando a gente for para o modelo CAPM, uma conclusão do modelo CAPM é que a carteira ótima é a carteira de mercado, tá? Mas enfim, então essa é a teoria da carteira ótima. O que há de interessante nessa teoria é a seguinte: se todos os investidores, né, tiverem as mesmas, avaliarem, né, da mesma maneira, tá, qualquer matriz de covariância entre os ativos com risco e observarem, né, o mesmo ativo livre de risco, e se todos os investidores forem racionais, souberem fazer contas, tá, todos os investidores vão compor sua carteira, é claro, uma parte dela no ativo livre de risco, tá? A gente não sabe que percentual vai ser no ativo livre de risco, mas, tá, a parte da carteira que eles vão investir nos ativos com risco, tá, vai ser necessariamente, tá, a carteira ótima, né, a carteira M. Tá? Isso quer dizer que um investidor com maior aversão ao risco vai compor, né, uma carteira que envolve, tá, a carteira M e o ativo livre de risco, mas como ele tem alta aversão ao risco, vamos supor, ele tem curvas de indiferença como essas aqui, né? Ele vai escolher se posicionar, tá, nesse ponto aqui, né? Ele vai compor uma carteira envolvendo a carteira M e o ativo livre de risco com grande peso para o ativo livre de risco. Enquanto um investidor com maior propensão ao risco, né? Vamos supor que ele tenha curvas de indiferença com uma cara como essas curvas em verde que eu estou desenhando aqui, né? Ele vai querer se posicionar, né, também
sobre essa linha reta que compõe a carteira ótima e o ativo livre de risco, mas mais à direita, né? Então ele vai investir uma parte maior de sua riqueza no ativo livre de risco, ou como resultou aqui no nosso exemplo, né? Ele vai vender a descoberto ele é propenso ao risco, ele vai querer investir uma parte maior de sua riqueza no ativo com risco, né? E eventualmente, como está acontecendo aqui, ele vende a descoberto o ativo livre de risco para poder comprar mais do ativo com risco, tá? Mas o fato é que a combinação, a parte com risco do investimento dos dois investidores é essa carteira ótima. O que muda, né, é quanto eles investem da sua riqueza no ativo livre de risco, tá? Então, no cenário, né, em que todos os investidores concordem sobre qual que é a fronteira eficiente, tá? Todos os investidores vão querer investir na mesma carteira. Um outro resultado importante que nós derivamos quando analisamos, né, nossa carteira ótima é o que está colocado aqui na tela, né, e diz o seguinte: para qualquer ativo ou carteira de ativos cuja a rentabilidade esperada desse ativo ou dessa carteira de ativos pode ser expressa por essa expressão aqui. Ela vai ser a rentabilidade do ativo livre de risco mais a razão entre a covariância entre a nossa carteira, o nosso ativo I, né, e a carteira ótima, dividido pela variância da carteira ótima, multiplicado pelo excesso de rentabilidade da carteira ótima, ou seja, a diferença entre a rentabilidade esperada da carteira ótima e a rentabilidade do ativo livre de risco. Essa razão aqui, né, que é entre a covariância entre a nosso ativo ou carteira I e a carteira ótima, e a variância da carteira ótima é chamada de beta do ativo ou carteira I, né? Então essa expressão aqui pode ser expressa de uma maneira um pouquinho mais simplificada, né, mais limpa, como sendo a rentabilidade do ativo ou carteira I, a rentabilidade esperada do ativo ou carteira I, vai ser a rentabilidade do ativo livre de risco, mais um coeficiente beta, que é associado a essa carteira I, né, que multiplica o excesso de rentabilidade da carteira ótima sobre o ativo livre de risco. E para derivar, né, esse resultado, né, ou seja, a fórmula lá do beta, nós fizemos o seguinte truque, né, nós pegamos uma carteira de ativos com risco qualquer, aqui por exemplo, né, essa carteira ou esse ativo I, né, e combinamos essa carteira ou esse ativo com a carteira ótima, né? Fizemos e afirmamos o seguinte: bom, se eu fizer uma combinação entre dois ativos com risco, né, em particular entre esse ativo aqui e a carteira ótima, a gente sabe que conforme eu vario o peso que eu dou para cada um desses dois pontos, desses dois ativos ou dessas duas carteiras, a razão entre rentabilidade e desvio padrão vai se comportar de acordo com vai se comportar de tal maneira, né, que a descrição, né, entre as possíveis razões entre rentabilidade e desvio padrão seriam descritas, né, por uma curva com formato de hipérbole. Era o nosso modelo de composição de carteira com dois ativos, como essa curva aqui. O que essa curva vai ter de característica é o seguinte, né, essa curva em cor de laranja, tá? Então ela representaria, né, as combinações de rentabilidades e o padrão para todas as carteiras que resultassem da combinação do ativo I ou da carteira I com a carteira ótima M, né? Essas combinações, elas são, cada ponto nessa hipérbole aqui é atingido, né, alterando-se o peso que se dá para a carteira I, né, e consequentemente o peso que se dá para a carteira M, né? Essa curva tem que ser uma hipérbole, como eu acabei de falar para vocês, e ela vai ter a seguinte propriedade. Primeiro, né, vamos chamar de alfa o peso que eu dou para a carteira I, tá? E portanto 1 menos alfa o peso que eu dou para a carteira M, né? Então, quando alfa é igual a zero, eu estou investindo 100% da minha riqueza na carteira M e, evidentemente, nesse caso aqui, o ponto descrevendo a rentabilidade esperada e o desvio padrão dessa carteira vai ser exatamente o ponto descrevendo, né, a rentabilidade e o desvio padrão da carteira M da nossa carteira ótima. E, portanto, esse ponto aqui, quando alfa é igual a zero, coincide com o ponto descrevendo a carteira M, que, por sinal, está sobre a fronteira de variância mínima. Qualquer outro ponto, né, nessa hipérbole em cor de laranja
não pode estar à esquerda da fronteira de variância mínima, simplesmente porque qualquer carteira de ativos, né, não pode estar, de ativos com risco, não podem estar à esquerda da fronteira de variância mínima, né, composta para carteiras compostas exclusivamente de ativos com risco. E, portanto, eu vou ter uma hipérbole equilátera. O resultado final é que essa hipérbole, equilátera não, né? Essa hipérbole horizontal aqui, né? Em cor de laranja, ela deve tangenciar, tá? No ponto correspondente à carteira ótima, a fronteira de variância mínima, né? Então essas duas curvas devem ser tangentes, então vão ter a mesma inclinação no ponto correspondente à carteira de variância mínima. Então o que a gente fez depois é simplesmente falar, bom, a inclinação dessa curva em cor de laranja, né? Ela vai ser igual à razão entre a derivada da rentabilidade esperada de uma carteira composta com peso alfa pela carteira RI, com peso 1 menos alfa pela carteira RM, né? Então a inclinação dessa curva, perdão, né, vai ser essa carteira. Então nós pegamos essa carteira, né, que tinha peso alfa para a carteira RI e 1 menos alfa para a carteira RM, derivamos, né, a rentabilidade esperada dessa carteira em relação a alfa e dividimos pela derivada do desvio padrão dessa carteira em relação a alfa para obter a inclinação dessa curva. A inclinação dessa curva tem que ser igual à inclinação da fronteira de variância mínima, mas como essa inclinação está medindo na nossa carteira ótima, nesse ponto aqui, a inclinação da fronteira de variância mínima é dada pelo índice de Sharpe da fronteira ótima, e resolvendo, né, as equações resultantes, nós chegamos à fórmula, né, que diz que a rentabilidade esperada da carteira I, a rentabilidade da carteira livre de risco, mais um beta que multiplica RM menos RF, aquela fórmula que a gente acabou de ver. Tá? Nós vamos voltar a esse truque aqui, ou seja, nós vamos voltar a analisar o que acontece com essa carteira, né? Uma carteira que seja composta, né, com peso alfa para a carteira RI e com peso 1 menos alfa para a carteira RM, né, e analisar o que acontece quando eu faço variar alfa em torno do ponto RM, como a gente fez para derivar a fórmula, aquela fórmula que nós acabamos de ver. Tá? Então vale a pena a gente só lembrar, né, o exercício que a gente fez quando derivou a fórmula, né, RI igual a RF mais alfa RM menos RF. Ok. Vamos passar agora, né, a descrição do modelo CAPM propriamente dito. Tá? E o modelo CAPM que eu vou apresentar hoje é o chamado modelo CAPM clássico, né, que é o modelo que pressupõe a existência de um ativo livre de risco. E o modelo CAPM ele parte da teoria da carteira ótima e postula as seguintes hipóteses, tá? Algumas delas que já estão postuladas também na nossa teoria da carteira ótima. Né? Eu tenho um modelo com um único período, ou seja, nossos investidores eles investem hoje, pensando no que vão obter no futuro. Tá? Nós não pensamos, né, em um modelo com múltiplos períodos, embora o modelo CAPM possa ser estendido, né, para o modelo de múltiplos períodos. Tá? Nós assumimos que haja um número definido de ativos, tá? Enfim, existem N ativos, tá? Um número qualquer, mas definido, e que esses ativos sejam perfeitamente divisíveis, né? E eles sejam ofertados em quantidades fixas também. Novamente, essa oferta em quantidade fixa pode ser flexibilizada, tá? A gente podia eventualmente imaginar que existe alguma função de produção de ativos e que a economia poderia responder ofertando mais ou menos de um determinado ativo conforme seu preço variasse, mas classicamente, usualmente a gente supõe uma oferta fixa, tá? Nós vamos supor que os preços se ajustam, né, para impedir qualquer ganho de arbitragem, que haja um ativo livre de risco, para a gente usar a teoria da carteira ótima que a gente acabou de explorar, tá? Que não haja custo de transações, né? Ou seja, todas as compras e vendas de ativos são feitas sem custo algum, e também não haja nenhum tipo de empecilho regulatório à realização de transações. Né? Por exemplo, não há restrição à venda descoberta, né? Ou qualquer outro empecilho nesse sentido. A única restrição que os agentes têm que respeitar é que eles têm que honrar os seus compromissos, né? Então, se eles compram ou vendem um ativo, eles têm que pagar por isso, eles não podem adquirir ativos sem pagar por isso. Se eles adquirem um compromisso de pagar alguma coisa no futuro, eles vão honrar, enfim, é isso que nós estamos assumindo. Depois, os mercados são perfeitamente competitivos, isso quer dizer que cada investidor é muito pequeno para se considerar
influentes, capazes de influenciar os preços de mercado. Então o que eles fazem? Eles tomam os preços de mercado e, portanto, a rentabilidade esperada dos ativos e, com base nesses preços, rentabilidade esperada, eles decidem e rentabilidade esperada e risco, é claro, né, eles decidem como compor sua carteira de investimento, né? Esses investidores, nós vamos assumir que eles têm uma função de utilidade do tipo média variância, que são maximizadores de utilidade, tá? E aqui uma hipótese muito importante, né, é que as informações sejam homogêneas, tá? De fato, conhecimento homogêneo, né? Todos os investidores, eles têm as mesmas informações e, de fato, eles compartilham, né, a mesma visão do funcionamento da economia, de tal maneira que o que vai resultar é que todos eles todos eles estimar a mesma fronteira eficiente, né? As mesmas combinações, né, ótimas o mesmo valor de desvio padrão mínimo dada a rentabilidade média para uma carteira de investimento. Todos eles vão formular suas expectativas da mesma maneira, a mesma fronteira eficiente de ativos com risco, que é relevante para a gente, né? E o resultado, então, vai ser o seguinte: todos os investidores vão querer, tá, a parcela da sua carteira investida no ativo com risco, né? Ela deve ser igual, né, em termos de proporções de peso de todos os ativos com riscos nessa parcela, tá? Ou seja, a parcela da sua carteira investida em ativos com risco de todos os investidores deve ser igual à carteira ótima calculada para a fronteira eficiente, que é comum, né, para todos os investidores. Então todos vão querer investir a parte da sua riqueza que eles vão investir nos ativos com risco, eles vão querer investir na mesma carteira desses ativos, né? Ou seja, com o mesmo peso para cada um desses ativos. Bom, como o modelo pressupõe um equilíbrio de mercado, ele vai dizer o seguinte: quando o mercado atingir um equilíbrio, os preços dos ativos devem se ajustar de modo a fazer com que, claro, ao ajustar os preços, as rentabilidades mudam, né? Mudam as variâncias dos ativos, a matriz de covariância, e os preços devem se ajustar de modo a fazer com que com que a demanda de ativos de todos os investidores seja compatível com a oferta de ativos de todos os investidores. Todos os investidores vão querer demandar ativos com risco vão ser representados por uma carteira que é um múltiplo da carteira ótima, né? Ou eu posso querer meia carteira ótima, a minha riqueza eu posso investir, sei lá, metade da minha riqueza na carteira ótima, metade na carteira livre de risco, mas sempre vai ser uma parcela na carteira ótima e uma parcela na carteira do ativo livre de risco. Isso resulta no seguinte, né? A composição da demanda agregada de todos os consumidores também vai ser a mesma composição que a carteira ótima, para o qual todos os consumidores concordam que é uma única, né? Todos os investidores concordam qual que é a carteira ótima para investir nos ativos com risco. Todos os investidores vão querer investir a parte da riqueza deles nos ativos com risco nessa carteira ótima. Quando eu somo, então, o que os investidores querem investir nos ativos com risco, eu vou chegar à conclusão que a soma das parcelas das riquezas dos investidores que foram investidas nos ativos livres de risco vão demandar uma carteira que vai ter os mesmos pesos para cada ativo que a nossa carteira ótima. E, portanto, para que o mercado esteja em equilíbrio, é preciso, isso significa que a demanda total de cada ativo, né, a demanda agregada entre os investidores de cada ativo, né, ela vai guardar uma relação com a demanda agregada dos investidores de todos os ativos, que é exatamente a mesma relação que esse ativo tem na carteira ótima de investimento. Significa, em última instância, que os investidores em conjunto vão demandar uma carteira coletiva, digamos assim, né, que vai ser igual à nossa carteira ótima, com os mesmos pesos para cada um dos ativos, né? E para que o mercado esteja em equilíbrio, eu preciso que essa carteira ótima, então, seja igual à carteira de mercado. Porque para que o mercado esteja em equilíbrio, é necessário que a demanda agregada, né, na economia de cada um dos ativos seja igual à
a quantidade disponível desses ativos, ou seja, a oferta desses ativos, né? Então, no equilíbrio, tá, a quantidade ofertada dos ativos tem que ser igual à quantidade demandada dos ativos. Como o percentual de cada ativo nessas demandas ele é comum para todos os investidores, tá? Para que eu tenha um equilíbrio, é necessário que a carteira que cada investidor vai demandar, né, a sua parcela de ativos com risco, né, seja igual à carteira de mercado de ativos com risco, né? Em outras palavras, tá? Vamos dizer que Q, tá, é a quantidade disponível de um ativo, de um determinado ativo I no mercado, e PI é o preço desse ativo, tá? Na carteira ótima, o que vai acontecer, o peso dado ao ativo I vai ser a somatória de PJ vezes QJ, tá, para todos os ativos do mercado, ou seja, o valor de todos os ativos disponíveis nessa economia, né, que é chamado valor da carteira de mercado. Tá? De fato, o WI vai ser o valor, né, da quantidade do ativo I disponível na economia, PI vezes QI, né, dividido pelo valor da carteira de mercado. Tá? Os investidores vão demandar exatamente a carteira de mercado, e por essa razão aqui que nós já estávamos chamando antecipadamente a carteira ótima de carteira M. O M aqui é efetivamente de mercado, né? Todos os investidores, pelas hipóteses do nosso modelo, concordam que a fronteira de variância mínima é essa. Todos os investidores concordam que eles devem investir parte de sua riqueza no ativo livre de risco, parte de sua riqueza na carteira de mercado. A única diferença é que investidores com maior propensão ao risco vão querer investir mais na carteira de mercado, ou até vender a descoberto o ativo livre de risco para poder comprar ainda mais a carteira de mercado. E os investidores com maior aversão ao risco vão querer comprar pouco da carteira de mercado, né, investir muito no ativo livre de risco, e portanto quem tem baixa propensão ao risco ou alta aversão ao risco vai querer se posicionar mais à esquerda e mais abaixo nessa linha reta, e quem tem alta propensão ao risco vai querer se posicionar mais à direita e mais acima nessa linha reta, né? Essa linha reta aqui, de fato, é a fronteira eficiente quando eu considero as carteiras compostas de todos os ativos da economia, inclusive o ativo livre de risco, né? Enquanto isso aqui, que a gente está chamando de fronteira de variância mínima, eu podia ter qualificado a fronteira de variância mínima para as carteiras compostas exclusivamente com ativos com risco, né? Ou seja, excluindo o ativo livre de risco. Mas então o resultado é todo mundo vai querer investir parte da sua riqueza no ativo de mercado, né, na carteira de mercado, e parte da sua riqueza no ativo livre de risco. E nesse caso aqui, tá, essa fronteira de variância, essa fronteira ótima global aqui, quando eu envolvo todos os ativos, inclusive o ativo livre de risco, né, essa fronteira eficiente aqui, ela vai ser chamada de linha de mercado de capitais. Tá? Bom, uma conclusão, né? Enfim, vamos adiantar, né? Um primeiro resultado do modelo CAPM é o que ele preconiza, né, em termos de estratégia de investimento, né? O modelo CAPM diz o seguinte: olha, a melhor coisa que você tem a fazer, né, é escolher, investir em uma carteira bem diversificada, uma carteira de investimento bem diversificada, que se aproxime o mais possível, né, da carteira que representa, tá, a carteira de mercados. Essa é a carteira eficiente, né? Se você conseguir investir numa carteira que represente, né, o mercado de ativos da economia, você fez o melhor investimento possível. A sua escolha, diria, né, a conclusão do modelo CAPM, a sua escolha consiste, né, em definir quanto você vai se proteger do risco, ou seja, que peso você vai dar para os seus investimentos no ativo livre de risco, tá? Ou quanto você vai se expor ao risco caso você seja mais propenso ao risco, né? Então a sua escolha consiste em se posicionar sobre a linha de mercado de capitais, tá? Mas sempre, né, uma parcela da sua riqueza no ativo livre de risco e a outra parcela, tá, na carteira de mercados, né, ok? Bom, e agora revisitando aquela fórmula que nós havíamos derivado na teoria da carteira ótima, né, essa fórmula agora ela vai ter a seguinte interpretação, né, a rentabilidade esperada de um ativo I qualquer, tá, é igual à rentabilidade do ativo livre de risco
mais um coeficiente beta, que é associado a esse ativo I, né? Portanto, coeficiente beta I, que multiplica o excesso de rentabilidade esperada da carteira de ativos de risco do mercado, que a gente usualmente chama só de carteira de mercado, menos a rentabilidade do ativo livre de risco, né? Tá, ok? Esse beta I aqui, né, é a razão entre a covariância entre o ativo I e a carteira de mercado e a variância da carteira de mercado, né? Vocês já devem ter ouvido falar muito desse beta I, ou possivelmente já ouviram falar dele, né? E também já ouviram falar que o significado desse beta I aqui, né, ele significa uma medida do risco sistêmico da carteira I, né? Mas vamos tentar deixar um pouco mais específico, né, o que a gente quer dizer com esse termo risco sistêmico. Para isso, vamos repetir aquele truque que a gente havia gerado, né, ao chegar àquela fórmula que a gente obteve para a carteira ótima. Isso é, né, essa fórmula aqui em duas versões, né, aqui aparecendo só o beta I, tá? E essa fórmula, só para comentar com vocês, a partir de agora ela vai ser chamada de fórmula do modelo CAPM, tá? Vocês devem conhecer isso aqui como a fórmula do modelo CAPM, né? Então, qual que é o significado desse beta I? Como eu estava falando para vocês, para chegar, né, a uma interpretação um pouquinho mais rigorosa do significado do beta I, nós vamos voltar então àquele truque que a gente usou para derivar a fórmula do modelo CAPM, né, que consistia em pegar uma carteira qualquer, assumindo que a carteira ótima seja carteira de mercado, ou seja, que valem as hipóteses do modelo CAPM, a gente pega uma carteira qualquer, ou um ativo qualquer, RI, né? E montamos diversas carteiras que combinam com peso alfa, né, o ativo RI, e com peso 1 menos alfa a carteira RM, né? A gente obteria essa curva aqui. Para derivar a fórmula do modelo CAPM, a gente calculou a inclinação dessa curva aqui no ponto em que alfa era igual a zero, ou seja, no ponto em que essa curva em cor de laranja aqui se igualava, né, que essa curva em cor de laranja que no ponto correspondente, né, à carteira de mercado dessa curva em cor de laranja, né? Vamos fazer agora, nós vamos perguntar agora o seguinte: o que acontece com a variância da carteira, né, dessa carteira composta, peso alfa para o ativo I, peso 1 menos alfa para a carteira de mercado, né? Vamos perguntar o que acontece com essa variância, tá? Quando eu faço uma pequena variação no peso alfa, tá? Mas a partir desse ponto aqui, né? A partir do ponto em que alfa é igual a zero. Então eu vou perguntar qual que é a derivada de uma carteira composta de RI e RM, né? Com pesos alfa e 1 menos alfa, respectivamente. Qual que é a derivada da rentabilidade dessa carteira em relação a alfa, tá? E qual que é o valor dessa derivada calculado especificamente nesse ponto aqui, em que alfa é igual a zero, tá? Então vamos fazer essa conta e a gente vai ver que essa derivada ela tem alguma coisa a ver com o nosso beta, né? E, portanto, ela vai dar uma explicação um pouquinho mais precisa por que a gente diz que o beta é uma medida de risco sistêmico do ativo I. Pois bem, quando eu componho então uma carteira, né, que tem um peso alfa, né, para o ativo I, né, e um peso 1 menos alfa para a carteira M, tá? A rentabilidade dessa carteira, tá? Não a rentabilidade esperada, a rentabilidade mesmo, né, vai ser uma variável aleatória, que a gente pode chamar de R minúsculo alfa, né, que vai ser igual a alfa vezes a rentabilidade do ativo RI mais 1 menos alfa vezes a rentabilidade da carteira de mercado, tá? Eu não pus a barrinha aqui em cima porque aqui eu estou querendo tratar essa rentabilidade como uma rentabilidade, uma variável aleatória, né? E essa rentabilidade RM também é uma variável aleatória, né? Então, se eu me perguntar qual que é a variância, né, dessa carteira com peso alfa para o ativo I e 1 menos alfa para a carteira M, a variância dessa carteira a gente pode chamar de sigma alfa ao quadrado, né? Ou sigma alfa alfa, se vocês preferirem, né? Vocês sabem, aqui vem da estatística, né? A variância de A vezes uma variável aleatória mais B vezes a outra variável aleatória vai ser A ao quadrado, aqui no caso A é alfa, né? O coeficiente da primeira variável aleatória ao quadrado, vezes a variância da primeira variável aleatória, vamos chamar ela de sigma I ao quadrado,
mais o coeficiente da segunda variável aleatória, que aqui é 1 menos alfa, esse coeficiente elevado ao quadrado, vezes a variância da segunda variável aleatória, que é sigma m ao quadrado, mais duas vezes o coeficiente da primeira variável, vezes o coeficiente da segunda variável, vezes a covariância entre essas duas variáveis, a primeira e a segunda variável. Tá? Então, é essa expressão aqui que a gente vai derivar em relação a alfa e calcular qual que é a derivada dessa expressão em relação a alfa quando alfa é igual a zero. Ou seja, eu quero saber o que acontece, né, com o risco, né, a variância é uma medida de risco, né, o desvio padrão simplesmente raiz quadrada da variância seria uma alternativa a essa medida de risco. Eu quero saber o que acontece com o risco da minha carteira de ativos quando eu saio da carteira eficiente e dou um peso um pouquinho maior para a carteira I, né? Seja aumentando ou um pouquinho menor, né? Enfim, dependendo da direção que eu vá. Né? Quando eu aumento um pouquinho ou reduzo na margem a participação do ativo I na minha carteira de mercado, tá? Em qualquer direção, né? Enfim, e qual que vai ser o impacto disso sobre o risco da minha carteira? Então, vai ser uma medida do impacto marginal do ativo I sobre o risco, né, sobre a variância da carteira de mercado. É isso que a gente vai avaliar agora. Tá? Então, a gente vai calcular a derivada dessa expressão aqui em relação a alfa e ver qual que é o valor dessa derivada exatamente quanto a alfa é igual a zero, porque eu quero saber o impacto marginal sobre o risco da minha carteira de mercado, ou seja, quando eu estou exatamente nesse ponto da carteira de mercado. Então aqui está, né, a variância, essa é a fórmula, né, da variância da carteira que dá peso alfa para o ativo I e o menos alfa para a carteira de mercado, como a gente acabou de ver, e nós queremos derivar então essa variância em relação a alfa e calcular essa derivada, né, no ponto em que alfa é igual a zero. Tá? Então, a derivada dessa variância em relação a alfa é relativamente simples, né? Porque eu tenho uma função polinomial, aqui eu tenho alfa ao quadrado que multiplica sigma i ao quadrado, quando eu derivo em relação a alfa fica 2 alfa sigma i ao quadrado, aqui eu tenho 1 menos alfa ao quadrado vezes sigma m ao quadrado, posso usar, por exemplo, a regra da cadeia, derivo 1 menos alfa ao quadrado em relação a 1 menos alfa, dá 2 vezes 1 menos alfa, né? E derivo 1 menos alfa em relação a alfa, que dá menos 1, por isso esse sinal de menos aqui na frente. E por fim, né, esse último termo, 2 alfa, que multiplica 1 menos alfa, eu poderia reescrever como, que multiplica sigma im, né? Eu poderia reescrever como 2 alfa menos 2 alfa ao quadrado, que multiplica sigma im. E nesse caso aqui, a derivada de 2 alfa em relação a alfa é 2, que está aqui, né? A derivada de menos 2 alfa ao quadrado em relação a alfa é menos 4 alfa, está aqui, e tudo isso estava multiplicando sigma im. Bem, nós queremos calcular, né, essa derivada quando alfa é igual a zero. Então agora nós vamos substituir nessa expressão, né, que a gente acabou de deduzir, alfa igual a zero. O que vai acontecer? Esse termo aqui está sendo multiplicado por alfa, que é igual a zero, isso daqui vai para zero. Esse termozinho aqui vai para zero, só vai sobrar esse 2 vezes 1 aqui, né? Menos 2 vezes 1. E esse 4 alfa aqui também vai para zero. Né? Então, o que vai sobrar na nossa expressão aqui vai ser mais 2 vezes sigma m, né? Menos 2 vezes sigma im aqui, né? Menos 2 vezes sigma m ao quadrado. Nós podemos reescrever essa expressão como sendo, colocar o 2 em evidência, né? Sigma im menos sigma m ao quadrado. Agora vamos dividir, né? Vamos colocar em evidência o sigma m ao quadrado, ou seja, dividir dentro do parênteses por sigma m ao quadrado, e multiplicar fora do parênteses por sigma m ao quadrado. Né? Eu estou assumindo que sigma m é diferente de zero, porque é a carteira, a variância da carteira de mercado de ativos com risco, né? Então eu devo ter uma variância maior do que zero, posso então fazer esse exercício e chego a essa expressão aqui, né? A derivada da variância, né, da minha carteira alfa, da minha carteira, né, com peso alfa para o ativo I, né, e 1 menos alfa para o ativo I calculado em relação a alfa, calculado em alfa igual a zero, é igual a essa expressão aqui, mas quem quer esse carinha que está
que está colocado aqui. Quem que é esse sigma in sobre sigma m ao quadrado? Esse daqui é o nosso beta-i, né? Então, essa derivada aqui é igual a 2 vezes beta-i, 2 vezes, está faltando uma expressão aqui, deixa eu corrigir, 2 vezes, tem o sigma m ao quadrado aqui, é claro, né? Sigma m ao quadrado, né? Que multiplica beta-i menos 1, né? Então, o que, que vai acontecer se o beta-i for igual a 1, né? Se o beta-i for igual a 1, deixa eu colocar aqui de novo, está faltando sigma m ao quadrado, posso colocar aqui de fora, dá na mesma, né? Sigma m ao quadrado, né? Se o beta-i for igual a 1, esse termo entre parênteses vai ser igual a zero, e nesse caso aqui, né, um aumento ou uma pequena redução da participação do ativo I na carteira de mercado, de fato não vai afetar a variância da carteira de mercado, porque essa fórmula aqui está dizendo que a derivada da variância da carteira, veja que quando eu calculo a variância, essa derivada aqui em alfa igual a zero, eu estou vendo qual que é o impacto, né, do ativo I, o impacto marginal do peso do ativo I na carteira de mercado. E eu estou dizendo aqui, se eu vario um pouquinho, né, o peso do ativo I na carteira de mercado, se o beta for igual a 1, tá, o impacto vai ser esse aqui, 1 menos 1 é igual a zero, esse termo aqui vai degenerar para zero, né? E esse ativo ele não tem impacto sobre o mercado. A gente vai dizer que ele é tão arriscado quanto o mercado, né? Ele contribui para o risco de mercado na margem, tá, com uma contribuição nula, né? Ele assim como uma carteira de mercado, né? Se eu combino a carteira de mercado com ela mesma, é claro que o risco vai continuar sendo o risco da carteira de mercado. Então nós vamos dizer que ele tem um risco igual ao de mercado, ou que um risco igual ao de mercado, vamos colocar dessa maneira. Se o beta-i for menor do que 1, tá? Esse termo aqui ele passa a ser negativo, né? O que significa que quando eu aumento um pouquinho a participação do ativo I na carteira de mercado, a variância de mercado ela vai diminuir, porque vai estar multiplicada aqui por um termo negativo, né? Então a gente vai dizer que o risco dessa carteira, a contribuição do ativo I para a carteira de mercado em termos de risco é negativa. Se eu aumento a participação desse ativo I na carteira de mercado, a carteira de mercado ficaria com menos risco, né? Como no equilíbrio do modelo CAPM, a carteira ótima é a carteira de mercado, né? Para que as pessoas não queiram aumentar a participação do ativo I no mercado, esse ativo vai ter que dar uma rentabilidade esperada um pouco menor do que a carteira de mercado, indicando que eu vou ter um custo, né, em aumentar a participação do ativo I na carteira de mercado, né? E ao contrário, né, se o beta-i for maior do que 1, tá? O ativo I, esse termo entre parênteses passa a ser positivo, indicando que o ativo I contribui marginalmente, né, para aumentar o risco da carteira de mercado. Se aumentar a participação do ativo I na carteira de mercado, o risco aumenta. Se eu reduzir, ele diminui. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? O ativo I ele vai ter que ter uma rentabilidade acima da rentabilidade de mercado para justificar que ele esteja nessa carteira ótima, né? Então, nesse caso aqui, o ativo I tem que ser mais rentável, né? E ele vai ser mais rentável, né, pela própria fórmula do modelo CAPM, que a gente já viu, né? Só repetindo aqui, né? Então, ela diz, olha, a rentabilidade esperada do ativo I é igual, né, a rentabilidade do ativo livre de risco mais beta-i, que multiplica a rentabilidade esperada da carteira de mercado menos a rentabilidade do ativo livre de risco, né? Então, está condizente, né? Se o beta-i for igual a 1, né? Tá certo? O que vai acontecer? A rentabilidade esperada do ativo I vai ser RF, né? Mais 1 vezes RM menos RF, que vai dar exatamente RM, né? Se o beta-i for menor do que 1, tá certo? O que vai acontecer? O RI vai ser um RF, tá? Mais um número negativo que multiplica RM menos RF. Como RM a gente espera que tenha rentabilidade esperada maior do que
a do ativo livre de risco. Esse número negativo vai dizer, o resultado vai ser que se o beta for menor do que 1, a rentabilidade do ativo I, né? Se o beta I for menor do que 1, a rentabilidade do ativo I, a rentabilidade esperada do ativo I, deve ser menor do que a rentabilidade esperada de mercado. E a justificativa para isso é que o ativo I, ele contribui negativamente para o risco da carteira de mercado, né? Se eu colocar mais do ativo I na carteira de mercado, o risco dessa carteira diminuiria, né? Eu só não coloco mais porque eu tenho um trade-off, né? Colocando mais esse ativo I no equilíbrio, eu reduzo a rentabilidade da minha carteira, comparativamente à carteira de mercado, porque o ativo I tem uma rentabilidade esperada menor do que a rentabilidade esperada da carteira de mercado. E se o beta I for maior do que 1, esse termo aqui vai ser maior do que 0, né? E portanto eu vou ter, o que significa que esse ativo ele contribui para aumentar o risco da carteira de mercado, e essa expressão está aqui dizendo, ó, o fato dele ser mais arriscado é compensado pelo fato que ele vai ter vai ter um prêmio de risco maior do que o prêmio de mercado, né? Aqui é a margem da rentabilidade de mercado sobre a rentabilidade do ativo livre de risco. Se eu multiplico isso daqui por um número maior do que 1, né? Se o beta I é maior do que 1, tá? O resultado vai ser que a rentabilidade do ativo I vai ter uma rentabilidade, vai ser maior do que a rentabilidade de mercado, né? Então, as duas coisas parecem conversar, tá? Então o beta I efetivamente é uma medida da contribuição, né? Ele é um índice, né, que indica a contribuição marginal, né, do ativo I para a variância de mercado e, portanto, também, né, em última instância, para o desvio padrão de mercado. Tá? Se o beta I for maior do que 1, ele contribui positivamente para aumentar a variância, né, da carteira de mercado. Se ele for menor do que 1, ele contribui negativamente na variância da carteira de ativos de mercado. Se for igual a 0, a contribuição marginal dele para a variância da carteira de mercado é nula, né? Ok? Portanto, está aqui, né? Se o beta é maior que 1, a carteira de mercado tem seu risco reduzido com a redução da participação do ativo I, né? Ou aumentado com o aumento na participação do ativo I, né? Para que eu não reduza, né, o ativo I, no equilíbrio, esse ativo vai ter que oferecer uma rentabilidade suficientemente alta para que eu não queira fazer isso, né? Não queira reduzir a participação desse ativo, que está acrescentando mais risco para o qual, né, se eu retirar, né, esse ativo da minha carteira de mercado, eu conseguiria ter menos risco, né? Eu só não tiro porque ele tem uma rentabilidade esperada suficientemente atraente, né? Se o beta I é menor do que 1, esse ativo ele contribui para reduzir o risco da carteira de mercado, tá? Eu só não aumento a participação dele porque a rentabilidade esperada dele é menor do que a carteira de mercado, né? E é menor, tá? Num nível suficiente para compensar, tá? Em termos de escolha, né? Esse efeito, né? E se o beta é igual a 1, tá? O ativo contribui na margem para a carteira de mercado exatamente da mesma maneira, tem contribuição zero marginal para a carteira, para o risco da carteira de mercado, e portanto esse ativo aqui ele pode pagar exatamente, né, o mesmo que a carteira de mercado, tem uma rentabilidade esperada exatamente igual à carteira de mercado. Eu não tenho incentivo para acrescentar esse ativo ou retirar esse ativo da carteira de mercado se ele tiver exatamente a mesma rentabilidade que a carteira de mercado, né? Notem, claro, que se o beta fosse igual a 1 e o ativo I tivesse uma rentabilidade esperada maior do que a carteira de mercado, daí eu teria incentivo para aumentar a participação do ativo I, né, na minha carteira ótima, porque ele aumentando essa participação, o risco não se alteraria, mas como a rentabilidade esperada dele é maior do que a carteira de mercado, ele aumentaria a rentabilidade esperada da minha carteira e eu teria incentivo para aumentar. Em equilíbrio, eu não posso ter esse incentivo, né? Eu preciso demandar a carteira de mercado. Então, o beta I tem que ser igual a 1. Tá? O mesmo argumento valeria, né, se a rentabilidade esperada do ativo I fosse menor do que da carteira de mercado e o beta I continuasse igual a 1. Né? Nesse caso, ele estaria contribuindo em zero para o meu risco, mas ele estaria dando uma contribuição negativa para a minha rentabilidade esperada. Eu gostaria de reduzir a participação desse ativo na minha carteira. A carteira de mercado não seria a carteira ótima, como, né, no modelo CAPM equilibra a carteira de mercado e a carteira ótima, tá? O beta I
quando beta I é igual a 1, o ativo I tem que dar uma rentabilidade exatamente igual à carteira de mercado, né? E isso, novamente, só vou reenfatizar aqui, né? É garantido com a fórmula do modelo CAPM, né? A rentabilidade esperada do ativo I é igual à rentabilidade do ativo livre de risco mais o beta I, que multiplica RM, a rentabilidade esperada da carteira de ativos, menos a rentabilidade do ativo livre de risco, né? Tá, ok? O ajuste é feito, né? A fórmula de equilíbrio do modelo CAPM, né, é totalmente consistente com esse significado que a gente acabou de derivar para o beta. Bem, voltemos à fórmula do modelo CAPM, né? Ou seja, ela dizia que nós tínhamos, né, a rentabilidade do ativo I igual à rentabilidade do ativo livre de risco, mais o beta I, que era, bom, vou colocar aqui beta I, que multiplicava a rentabilidade da carteira de mercado menos a rentabilidade do ativo livre de risco, né? Essa fórmula ela pode ser expressa em um gráfico muito simples, né, no qual no eixo horizontal eu represento a variável beta, no eixo vertical a expectativa da rentabilidade de um ativo I qualquer em função de beta I, né? E é claro que essa fórmula aqui, essa esperança, né, isso aqui é o valor esperado, essa esperança ela tem essa fórmula, né, ela tem um gráfico que vai ser o gráfico de uma linha reta, como a que está colocada aqui, né? Usualmente, tá, qual que é o problema do modelo CAPM, como eu acho que eu já disse para vocês, se não digo agora, né? O problema do modelo CAPM é que, embora em tese ele seja testável, porque em tese eu posso olhar para comparar, né, as rentabilidades de cada ativo com a rentabilidade da carteira de mercado, ver se a fórmula do modelo CAPM se aplica, ou, enfim, inferindo, né, a matriz de variância dos ativos, ou de fato as covariâncias entre os ativos e a carteira de mercado. Mas a gente vai ter uma dificuldade muito grande para fazer a verificação empírica definitiva do modelo CAPM, simplesmente porque existe uma dificuldade muito grande em observar a carteira de ativos de mercado de uma economia, né? Quando eu falo em carteira de ativos de mercado de uma economia, à luz do que preconiza o modelo CAPM, eu não estou falando apenas na carteira de ações negociadas em bolsa de valores ou de títulos do governo, que também eventualmente negociado em algum tipo de bolsa, né? Mas eu estou falando de todos ativos de uma economia, né? Isso envolve, por exemplo, gado, maquinário, edificações e assim por diante. E é infactível, né, nos dias de hoje, possivelmente sempre vai ser, ou por muito tempo vai continuar não factível, levantar, né, quais são todos os ativos de uma economia, precificar todos esses ativos de uma economia, ou seja, levantar os preços em que esses ativos são transacionados e ver efetivamente, então, compor efetivamente a carteira de mercado e checar o modelo CAPM dessa maneira. De fato, a grande parte dos ativos que não sejam ativos financeiros, eles são negociados em mercados que não são abertos, ou seja, o valor da negociação nem sempre é público, né? Então nós temos um problema aqui típico de mercados de balcão, né? Eu negocio eu sou um vendedor, negocio com um comprador, a gente fecha um valor, mas ninguém precisa saber desse valor, a gente não divulga esse valor. Portanto, eu não consigo nem verificar quais são, a que preços, né, os ativos são negociados, tá? Mas, né, as tentativas de verificar o modelo CAPM, elas tentam, né, fazer uma redução do que se entende por mercado e por ativo. Usualmente, o modelo CAPM ele é estimado, né, pensando um ativo que representaria o ativo livre de risco, usualmente um título da dívida pública. Quando você faz isso em mercados maduros, como por exemplo o mercado acionário americano, usualmente pega-se
algum título do Tesouro Nacional Americano, que tem um risco muito baixo, né? Embora talvez não exatamente seja totalmente livre de risco, mas vamos colocar, é assumido como ativo livre de risco. E a carteira de mercado assume-se que seja uma carteira representada por uma carteira de ações, né, representativas do mercado acionário desse país, né? Então, na verdade, eu limitei aqui, né, tanto o meu mercado quanto os meus ativos com risco simplesmente a ações, né? E se o modelo CAPM se aplicasse, né, a esse, digamos, mercado reduzido, tá? O que não é uma conclusão, né, teórica do modelo CAPM, mas assumindo que ele se aplicasse, o que eu deveria observar é, se eu estimasse, né, a covariância entre cada ativo e a carteira de mercado, aqui um índice de ações, né, um pacote de ações, usualmente mensurado por um índice de bolsa de valores, e dividisse isso pela variância, né, dessa carteira de mercado, abre aspas, né, eu teria a estimativa do beta de cada ativo, né, de cada ação, tá? Eu poderia ranquear aqui, né, todas as ações, aqui eu vejo qual que foi a rentabilidade média, né, no horizonte histórico dessas ações, e vejo se efetivamente a razão entre os betas estimados das ações, né, e as rentabilidades esperadas também estimadas das ações, né, colocando o 1 aqui e a rentabilidade esperada de mercado como um ponto de referência, né, a gente tenta testar se, né, quando eu plotar aqui os dados que eu obtive para as ações, realmente eu vou ter pontos que vão se aproximar de uma linha reta como essa, que seria a linha reta do modelo CAPM, né? De fato, essa inclinação aqui tem que ser 1, né? Tá, ok? Aqui é só um problema de escala, mas a tangente desse, o coeficiente angular dessa linha reta aqui é 1, né? Tá certo? O beta está somando aqui, beta RM menos RF, tá? O que acontece, né, quando se faz esse tipo de teste, tá? Numa primeira visualização parece que o modelo CAPM tem uma certa aderência mesmo que a gente olhe, né, para reduza, né, o mercado, o que a gente entende por mercado apenas para o mercado acionário, tá? As observações empíricas vão ter caras como essas aqui, né? Embora evidentemente, né, nem todos os pontos vão estar sobre a linha reta, esses desvios eles podem ser interpretados como erros, né, de estimativa, né? Ou, né, o fato de que nós estamos fora do equilíbrio, tá? Então é comum observar isso, tem toda uma literatura debatendo, né, se o modelo CAPM ele é uma boa descrição da realidade ou não, e o fato é que a gente nunca vai conseguir resolver o debate nessa literatura porque na prática o modelo CAPM não é testável, né? Embora em tese ele fosse testável, a gente não consegue implementar medidas, né, que impliquem a testabilidade total do modelo CAPM. E nesse caso, então algumas pessoas acham que o CAPM não funciona, outras que funcionam, né? Mas, enfim, o fato é que, para todos os efeitos práticos, o modelo CAPM ele não é testado e a gente tem dificuldade em inferir, tá? Por exemplo, para cada ativo, qual que é o verdadeiro, né, valor beta-i desse ativo, o que é um problema para a gente, né? Porque se eu quero, por exemplo, precificar um ativo e coisa do tipo, eu gostaria de alguma maneira, né, ter uma forma de inferir esse beta-i para tentar ver se o preço de mercado está compatível com isso e para ver se esse ativo é uma boa oportunidade de compra ou de venda, tá? Mas vamos supor que eu estimei que esses pontos observados aqui, tá, sejam pontos que sejam o valor, tá, sejam as rentabilidades estimadas de cada um desses ativos, tá, à luz dos dados dos preços que estão sendo praticados hoje no mercado, tá, ok? E os beta-is também, né? Eles, então esses pontos aqui eles refletem as rentabilidades estimadas e os beta-is estimados de cada um desses ativos, tá? Então eu posso pegar um ativo, digamos como esse ativo aqui, tá? E vejo o seguinte, né? Deixa eu colocar em vermelho para ficar mais fácil visualizar.
Então eu pego, por exemplo, esse ativo aqui, né, que está representado por esse ponto aqui, e o que eu estou dizendo, olha, ao preço que esse ativo está sendo negociado, ele vai dar uma rentabilidade esperada, né, aqui, maior do que a rentabilidade esperada que eu esperaria, dado o beta que eu estimei para esse ativo. Tá? Então esse ativo aqui é um bom negócio. O que vai acontecer? Se todos os agentes concordam com isso, né, eles vão achar, olha, esse ativo aqui está sendo vendido a um preço muito baixo, ele vai dar uma rentabilidade elevada frente ao risco sistêmico dele, que é a medida do beta-I desse ativo aqui. Né? E quando isso acontece, o que vai acontecer é que eu vou ter uma demanda maior por esse ativo, as pessoas vão querer aumentar a participação desse ativo em suas carteiras de investimento, e o preço desse ativo, haverá uma grande demanda desse ativo, o preço desse ativo vai subir, ele vai ficar mais caro de ser adquirido, o que vai reduzir a sua rentabilidade esperada. Tá? Ao contrário, né, se eu pegar um ativo como esse aqui, por exemplo, as pessoas vão falar o seguinte, olha, se aos preços praticados, esse ativo está dando uma rentabilidade mais baixa, né, esse ponto aqui está, esse ponto que eu desenhei aqui, né, ele está abaixo, né, dessa linha aqui, que a gente também chama de linha de mercado, tá? Às vezes linha de mercado de títulos, tá? Ele vai estar abaixo dessa linha aqui, né, e o que vai resultar é que ele está dando uma rentabilidade menor do que a rentabilidade que eu deveria esperar dado o beta desse ativo. Né? Então ele, na verdade, o que ele contribui para a rentabilidade desse ativo não justifica a contribuição que ele dá para o risco sistêmico, para o risco da carteira de mercado. Se todo mundo tem a carteira de mercado, todo mundo vai querer se livrar um pouco, vai reduzir a demanda desse ativo, a demanda desse ativo na economia vai cair, né? Como resultado, né, assumindo uma oferta fixa ou uma oferta simplesmente fixa ou positivamente inclinada, vai dar o mesmo resultado, né? Como resultado, eu devo ter uma redução no preço desse ativo, mas uma redução no preço desse ativo resulta em um aumento de rentabilidade no preço desse ativo, né? Então, quando os agentes veem esses pontos aqui fora da curva, o que eles vão querer fazer é demandar com maior intensidade os ativos que estão representados em pontos acima dessa linha de mercado, né? E reduzir a demanda dos ativos que estão representados em pontos abaixo dessa linha de mercado. Tá? Se eu tiver um ativo exatamente na linha de mercado, eu falo, ó, esse ativo aqui está pagando exatamente o que é justo que ele paga, as pessoas vão querer manter a demanda desses ativos. O resultado é que, aumentando a demanda dos ativos que estão representados em pontos acima da linha de mercado, isso vai forçar o preço desses ativos a subir e, portanto, sua rentabilidade esperada a cair, tá? E reduzindo a demanda dos ativos que estão representados em pontos abaixo da linha de mercado, isso vai forçar, né, os seus preços a caírem, portanto, sua rentabilidade esperada a subir, e eu devo ter um movimento, né, de ajuste, né, dos preços desses ativos, das rentabilidades esperadas, para eu voltar, tá, à linha de mercado. Tá? Então, isso daqui é a exposição que eu gostaria de fazer hoje para vocês sobre o modelo CAPM. A gente pode parar por aqui, né? No próximo vídeo, tá, eu vou falar de uma variância do modelo CAPM, que é o modelo CAPM com carteira beta zero, que dispensa a hipótese da existência de um ativo livre de risco. Mas isso fica para o próximo vídeo, tá? Então, até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.